Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje, quinta-feira, nós vamos ter a nossa aula de geografia. Então você vai pegar o seu livro do quarto bimestre, vai abrir o seu livro aí na página 228. Nós vamos dos assuntos que estão nas páginas 228, 229, 230, 231 e 232, ok? Então vamos começar. Bem, na página 228, nós temos imagens das transformações ocorridas por conta da tecnologia, né? Então vocês podem observar aí nas imagens o trabalho sendo feito manualmente e o trabalho sendo feito com a utilização de máquinas ou de equipamentos tecnológicos. E é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre a tecnologia em diferentes áreas. Nós vamos falar sobre o uso da tecnologia na agricultura, nós vamos falar sobre o uso da tecnologia na pecuária e nós vamos falar sobre o uso da tecnologia no extrativismo, ok? Vamos começar pelo uso da tecnologia na agricultura. Bem, nós sabemos que a agricultura, ela surgiu, há muito tempo atrás, lá no período neolítico, quando o homem, ele deixa de ser nômade, ou seja, quando o homem deixou de ficar se deslocando o tempo todo e ele passa a ser sedentário, ou seja, ele passa a ter uma residência, Ele passa a ter um lugar fixo para morar. Então, no período pré-histórico, nós estudamos que o homem, ele se movimentava entre os lugares porque ele tinha a necessidade de se alimentar. Então, o homem, a princípio, ele se alimentava, de animais, Depois, quando ele passa a fixar lugar, quando ele começa a residir, a ter um local para permanecer, ele começa a desenvolver a agricultura. E o que é agricultura? A agricultura é a ação de plantar e colher alimentos. Esse plantio, ele pode ser para uso próprio ou ele pode ser para comercialização. Fato é que a agricultura, ela foi se desenvolvendo, A maneira que ela foi se desenvolvendo, o homem começa a inserir recursos para facilitar essa ação de plantar e colher. Então, o homem, ele começa a utilizar máquinas, ele começa a utilizar produtos para acelerar essa plantação. Então, a agricultura no início, o homem, ele tinha lá no período neolítico, ele fazia suas próprias ferramentas. Depois, após a Revolução Industrial, onde a indústria cresceu muito, o homem, ele já começa a ter acesso de máquinas, ele começa a ter acesso de diferentes tipos de tecnologias, ele começa a ter acesso a diferentes tipos de ferramentas, e isso vem para facilitar a sua vida no campo. Porém, de 1950 para cá, as transformações ocorreram de forma mais intensa ainda, porque a cada dia o mundo se moderniza mais, Os maquinários ficaram melhores. E aí, na década de 1960, houve um programa chamado Revolução Verde. O que era esse programa chamado Revolução Verde? É um programa, patrocinado por grupos de empresários que almejava combater a fome. Esse programa verde, ele tinha um intuito de combater a fome no mundo. Só que esse programa passou a não dar certo. Por que esse programa não dá certo? Não dá certo porque os alimentos cultivados na agricultura, eles são vendidos para os países mais ricos. Então, os países mais pobres acabam não tendo acesso a esses alimentos que foram produzidos. Então,
esse programa verde, que tinha a intenção de combater a fome no mundo, acaba não tendo sucesso, ele fracassou. Também ocorreu um grande boom, né, por conta da expulsão dos agricultores do campo para a cidade, né? O homem do campo, ele acaba tendo que deixar o campo e tendo que ir para a cidade em busca de emprego. Por que que isso acontece? Qual é o nome disso? O nome desse fato, quando o homem do campo sai do campo e vai para a cidade em busca de emprego, se chama êxodo rural. Ele está deixando o campo e indo para a cidade. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu por conta da modernização no campo. As máquinas passaram a tomar o lugar do homem. Aquele serviço manual que o homem fazia, começaram a existir máquinas para fazer. Então, muitas pessoas acabam ficando sem ter o que fazer, sem ter o que trabalhar. Uma outra problemática no campo foi o uso de agrotóxicos, né? Nós sabemos que alguns agricultores fazem uso de agrotóxicos e esses agrotóxicos acabam trazendo muitas doenças no mundo.